módulo de CIPA, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Eu vou compartilhar a tela agora e não vou mais ver o chat, tá bom, pessoal? Bem, pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o mandato de CIPA, né? Fazer a gestão de CIPA. Provavelmente vocês devem estar se perguntando qual é a relação que isso tem com o E-Social. O módulo de CIPA e o treinamento que nós vamos fazer da fase 3, eles não têm relação com o E-Social, tá? Eles só têm relação com a gestão interna Manserv, que nós vamos passar a adotar. A ideia é utilizar estes módulos para realizar gestão, informatizar algumas gestões. Então, o sistema já está sendo implementado para atender o E-Social, que eu acredito que muitos aí devem estar pensando assim, poxa, mas o E-Social acabou, não acabou? Por enquanto não existe oficialização, então mantém-se todos os prazos com relação ao E-Social. Hoje, o que a gente tem ainda que realmente cumprir são os prazos que a gente tinha informado anteriormente, dia 26/7 para os riscos, né, o prazo para outubro com relação ao PPRA, e agora a gente vai mensalmente passar para vocês outros módulos que a gente precisa colocar aí para utilização, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre CIPA. Todos os formulários que nós utilizamos hoje para CIPA devem continuar sendo utilizados. O sistema ele vai fazer uma gestão com relação aos representantes de CIPAs que sejam formadas, tá? Então, a gente não vai trabalhar com designados no sistema. A gente deve continuar, então, utilizando todos os formulários para a formação da comissão eleitoral, para fazer todo o processo de eleição, ata de posse. Todos esses documentos, aqueles formulários todos que estão lá publicados no Manserv Integra, eles continuam obrigatórios. O que muda é que vocês vão informar a CIPA dentro do sistema para que a gente faça gestão dos cipeiros, a gente conheça quem são os cipeiros e para que o sistema possa bloquear a emissão de exame demissional quando o cipeiro for eleito. Tá, então, essa é a grande chave, aí, a grande questão do sistema é fazer com que não haja a demissão de cipeiros durante o seu mandato ou durante a sua estabilidade pós-mandato, ok? Caso seja realizado algum tipo de lançamento indevido ou a votação tenha sido encerrada, vocês vão ver ali para frente que existe uma tela que a gente vai fazer a conclusão da eleição. Essas telas, uma vez concluídas, vocês não conseguem fazer exclusões ou alterações. A única pessoa que consegue fazer é a GRS com a anuência do engenheiro regional. Por quê? Somente uma senha administrador do sistema que faz isso. Então, nem a senha da Paula, dos engenheiros regionais, de usuários, pode fazer esse tipo de alteração. Então, uma vez lançado errado, essa alteração só pode ser feita com a senha administrador da GRS. Então, a gente pede o que para vocês? Extrema atenção com relação a esses lançamentos, porque uma vez lançado errado, vai gerar um trabalho muito grande para ser adequado, tá bom? Como eu falei anteriormente, não existe a necessidade de realizar cadastro de CIPAs compostas somente por designados. Então, somente aquelas CIPAs que houve processo eleitoral. Prazos. CIPA com mandato atual, ou seja, as pessoas que estão atuando na CIPA, que estão na gestão aí 2018, 2019, 2019, 2020, então que hoje sejam os atuantes na gestão da CIPA da unidade de vocês. Vocês precisam lançar até o dia 11/8. Então, a gente está dando aí um mês para efetuar o lançamento da CIPA com mandato atual. Por que dia 11/8? Porque no dia 12/8 a gente já faz o treinamento da terceira fase de implantação do sistema SOC. CIPA anterior, que haja eleitos em período de estabilidade, ou seja, né, a minha CIPA atual, ela está vigente, é a que eu vou lançar, e eu vou lançar uma antes.
Por quê? Eu tenho colaboradores durante o período de estabilidade. Então, eu vou lançar essa CIPA para que eu faça o bloqueio no sistema dos demissionais das pessoas ainda em estabilidade, ok? Também dia 11/8. Novos processos eleitorais. Deve ser feito desde o primeiro dia do processo eleitoral. Então, eu devo entrar lá no primeiro dia, lá 60 dias antes do encerramento do mandato anterior, eu vou entrar lá e vou fazer o lançamento da minha CIPA atual. Ok? Treinamentos, vocês vão ver que vai ter um botãozinho ali para frente que vai falar sobre treinamentos. A gente consegue fazer gestão dos treinamentos via sistema, que é o que está previsto na fase 4 de implantação do sistema SOC. Então, por enquanto, vocês não precisam se preocupar com relação a isso. Mas lá em setembro, quando nós fizermos o treinamento sobre gestão de treinamentos, os treinamentos de CIPA também serão incluídos, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo o lançamento, não achem estranho que tem um botãozinho lá de treinamento e que a gente não ensinou vocês. É porque como é repetitivo ao treinamento de treinamentos obrigatórios, gestão de treinamentos, então não faria muito sentido eu passar ele agora, porque a gente estaria antecipando um conteúdo lá da frente, que é um conteúdo obrigatório pelo E-Social. Então, por isso ele fica um pouco mais para frente. Por enquanto, é só lançamento, então, dos dados dos cispeiros eleitos e indicados, para que a gente faça gestão e não haja demissões indevidamente. Dúvidas até aí, pessoal? Ó, pessoal, eu agora tirei, né, tô no chat, mas acho que o pessoal, alguns estavam visualizando, né, então eu imagino que seja algum problema pontual, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Entrei na página 742, que é onde a gente faz a gestão da CIPA. Então, ele vai abrir aí a tela que ele chama de mandatos, tá? Então, quando ele abrir, você tem uma página de pesquisa, né? Então, eu posso pesquisar, então eu seleciono a minha unidade para fazer uma pesquisa, ou então engenheiros regionais, ou engenheiros que tenham aí várias unidades, podem clicar na lupa que vai aparecer todas as CIPAs cadastradas, que estejam visíveis para vocês, das UTs que estejam visíveis para vocês, tá bom? Lembrando que o sistema vem sempre com a data que você está acessando. Então, ele vai te mostrar a CIPA que está vigente nesta data. Não quero a que está vigente nesta data, eu quero ver todas as CIPAs que eu tenho cadastradas na minha UT. É simplesmente eu limpo essa data, e aí, na hora que eu fizer a pesquisa, ele vai me aparecer todas. Então, é as opções que vocês têm para a pesquisa daquilo que tem cadastrado. Hoje, claro, não existe nada cadastrado ainda, vocês precisam cadastrar. Então, ou você pesquisa por UT, ou você pode pesquisar pela data, pelo mandato atual. Se tirar, vai aparecer todas as CIPAs cadastradas. O que importa para a gente nesse momento é o quê? A inclusão da CIPA, né? Então, eu vou clicar no botãozinho verde de incluir, e vou fazer o preenchimento das informações da próxima tela. Então, eu vou colocar a descrição, que é o nome da CIPA. Então, por exemplo, aí, né, qual que é o texto padrão que vocês devem adotar? Escrever CIPA, gestão, o ano de início e o ano fim. Então, por exemplo, se a CIPA começa daqui 2 meses, CIPA gestão 2019, 2020. Estou cadastrando anterior, CIPA 2018, 2019. Então, todo mundo deve obedecer essa regrinha para fazer o preenchimento. Porque quando a gente for buscar relatórios, ele precisa aparecer qual é a gestão da CIPA, então fica muito mais fácil por UT identificar. Data de início do processo. Então, vocês vão informar a data de início, que é os 60 dias antes. Data de início das inscrições e data de início do mandato. Cuidado, pessoal, não deixem campo em branco e salvem. Por quê? Quando você salva todos os campos em branco, o sistema preenche data de hoje, data do preenchimento, tá bom? Então, não façam isso, façam lá aquele calendário que praticamente todas as UTs aí é habituado a fazer, de já prever aí quais são as datas para fazer o preenchimento, tá? Então, quando é que começa o meu mandato, né? Um dia depois do encerramento do mandato anterior. Então, já coloca ele, coloca a data de início do processo, data de início das inscrições e data fim das inscrições, ok? Ele também pede a data da eleição, inicial e final,
porque ele vai considerar essa data na hora de fazer o encerramento das inscrições. Aqui no campo unidade é onde vocês vão selecionar qual é a unidade de vocês, tá? Então, vocês vão identificar aí a unidade. Lembrando que se você está dentro da Mansard Facilities, vai aparecer os seus UTs de Facilities. Estou dentro da LSI Serviço, ele vai te aparecer somente o UTs da LSI Serviço que vocês podem visualizar. No campo observação, não existe obrigatoriedade de preenchimento de nenhum campo. Concluir, eu vou clicar em salvar. E aí ele vai me aparecer a CIPA preenchida, ok? Então, todos os dados que eu criei, ele vai me aparecer. Depois que eu fiz a inclusão da CIPA, eu vou clicar em cadastrar candidatos. Então, criei a minha CIPA. Se eu já tenho as informações, a de CIPA anterior ou de CIPA atual, já estão correndo, né, funcionando, eu já clico aqui em cadastrar candidatos. Clico no sinal de mais para fazer a inclusão dos candidatos. E aí eu vou selecionar os candidatos que eu vou incluir. Então, eu tenho os candidatos, que são aqueles que vão participar da votação ou já participaram da votação, e os representantes do empregador. Eu também preciso informar nessa tela. Então, durante o processo, vocês já fazem essas inclusões. Clicou na lupa para fazer a pesquisa, ele vai te dar duas opções. Ou você vai visualizar os funcionários na listagem aqui embaixo, ou você já pode procurar direto pelo nome do colaborador. Então, você tem diversos tipos de filtro que vocês podem fazer, né? Então, ou eu pesquiso direto o nome do colaborador, ou eu filtro por unidade, ou então eu vou pela listagem completa, se eu só clicar na lupa, e ele vai me dar o nome de todo mundo que tem disponível. Seleciono o nome da pessoa e clico em adicionar. Então, uma vez que eu pesquisei, eu preciso selecionar a pessoa e clicar em adicionar para que ela apareça na tela como incluído como candidato. A mesma coisa para representantes do empregador. Uma vez que eu seleciono eles e clico em adicionar, eles vão aparecer. Se eu estou fazendo uma CIPA nova, eu posso ir incluindo individualmente. Cada vez que alguém se inscreve, eu faço a inclusão, não tem problema nenhum. Se é uma CIPA anterior ou a de gestão atual, eu posso incluir todo mundo e já salvar. Pessoal, quando eu faço essa inclusão, na hora que eu clicar em salvar, ele vai me dar esse aviso. Deseja aplicar de 11/7 como data de cadastro dos candidatos e 9/8 como data de estabilidade da candidatura? Por que ele me pergunta isso? Porque vamos imaginar que este realmente é um mandato que vai se iniciar daqui 50 dias, mais ou menos, né? A gente já está em processo de candidatura. Esses candidatos, eles têm estabilidade até o dia da votação. Então, do dia que ele se inscreve até o dia da votação, ele está em período de estabilidade. E a estabilidade dele só acaba se ele não for eleito. Se ele for eleito, a estabilidade dele continua até o prazo de 1 ano após o término do mandato. Então, por isso que ele faz essa pergunta. Então, o sistema ele já cria um bloqueio da data que você fez a inclusão, a data do dia da eleição, para que ele não seja demitido nesse período. Ok? Então, quando acontecer de vocês lançarem ou CIPA atual ou CIPA de gestão anterior, vocês vão ver que a data é um pouco incoerente. Vai aparecer lá a data de hoje até uma data anterior, que foi quando foi feita a votação. Ok? Isso é normal, não tem problema, porque ele gera um bloqueio do passado, não tem problema nenhum, porque como a gente está criando histórico no sistema, o sistema não está entendendo ainda que é um histórico passado, tá? E aí, da gestão atual para frente, sempre que vocês lançarem, é legal, porque ele não vai permitir a demissão de colaboradores também durante o período de inscrição. Dúvidas até aí, pessoal? Vou abrir o chat. O Júlio está perguntando aqui sobre designado. Designado não há necessidade, Júlio, porque como designado não tem estabilidade, a gente não precisa fazer gestão de designados pelo sistema, tá bom? Mayra, a gente já vai chegar aí nessas questões individuais, tá? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.
Então, César, na verdade, assim, se o cipeiro está em estabilidade, teoricamente ele não foi desligado, né? Tá? A não ser que ele já tenha pedido demissão ou alguma coisa do gênero, mas a gente já fala sobre essas questões, tá bom? Ok. Uma vez incluído os candidatos, né? Salvei aquela tela, dei o sim lá para que ele não permita a demissão dessas pessoas. Nessa tela, vocês vão fazer a inclusão dos apelidos, né? Então, muitas vezes o pessoal põe apelido para poder identificar lá na cédula, né? Então, você pode fazer a inclusão de apelidos. Então, quando eu salvei, ele vai me aparecer aqui os nomes das pessoas, quando foi que eles se candidataram, ok? Para as CIPAs anteriores e atuais, vai aparecer a data atual, não tem problema nenhum. Clico em apelido, eu posso incluir os apelidos e salvar. É obrigatório? Não é. É só realmente se quiser incluir, se você tiver para inclusão, tá bom? E aí, eu tenho um botão aqui que indica o PDF, que é para poder fazer a geração da ficha de inscrição. Então, fiz a inclusão do meu candidato, eu posso gerar a ficha de inscrição dele pelo sistema. Eu posso selecionar todos os nomes e encaminhar para o lado aqui, como selecionar funcionários selecionados e fazer a impressão de todas. Quando isso funciona bem? Isso funciona bem se eu estou já numa CIPA, que eu estou elaborando ela já no SOC, e aí ele vai me emitir o documento já pelo SOC, só que eu consiga fazer isso no ato da inscrição, né? Porque no ato da inscrição eu sou obrigada a entregar esse comprovante, ok? O colaborador tem direito a receber o comprovante de inscrição no ato. Agora, uma UT, por exemplo, que tem turno noturno, que você não consegue ter acesso a todos os colaboradores e o colaborador se inscreve durante a noite com o supervisor, o encarregado da noite. Como é que vocês vão fazer? Pelo sistema é um pouco complicado, porque senão você teria que fazer a inscrição num dia, alguém te informar para no dia seguinte você gerar e deixar o documento. Aí eu sugiro que vocês utilizem o formulário corporativo, deixa disponível para que o supervisor preencha e entregue para o candidato no ato da sua inscrição. Então, essa ficha de inscrição, ela funciona muito bem para o T que tem horário administrativo, que os candidatos vão fazer inscrição direto com o técnico, porque ele já entra no sistema, coloca o nome da pessoa e já imprime a ficha de inscrição. Se não quiser fazer pelo sistema, pode fazer o manual, e se for uma UT que não consegue todos os candidatos terem acesso ao técnico para fazer isso de imediato no sistema, aí faz a ficha manual, tá bom? Não é obrigatório, então, usar a ficha do sistema, só se for mais prático para vocês. Uma vez que você, então, selecionou o nome das pessoas e clicou na setinha verde para mandar eles para o campo da direita, clicou em imprimir, ele vai gerar o PDF já com as inscrições realizadas. Então, vai aparecer os dados do colaborador, vai aparecer os dados da unidade, e aí vai ter a parte que vai ficar dentro do prontuário, né, da CIPA, e a parte que vai ser o recibo de inscrição do colaborador, tá bom? Então, a utilização é facultativa para as UTs. Ok, fiz a inclusão da minha CIPA, fiz a inclusão de todos os dados, incluí os meus candidatos, chegou o dia da eleição. Fizemos a eleição, apuramos todos os votos, fiz a minha ata de instalação fiz a minha ata de apuração dos votos, e aí agora eu vou fazer a inclusão destes dados no SOC. Eu clico no botão de função e resultado da eleição. Vai me aparecer todas as pessoas que eu tinha inscrito. Vou clicar no botão de editar. E nesse momento eu vou colocar aí todos os votos atribuídos. Então, eu tenho aqui na coluna da direita o campo votos. Eu vou informar quantos votos cada um deles recebeu. Então, vamos supor, o Adetino recebeu 10, o Adriano recebeu 7, o Adriano Lopes recebeu 5, o Aldo recebeu 2. Eu vou informar todos os votos que eles receberam. Lá embaixo tem um campo que acabou cortando ali a tela, os votos brancos, nulos e ausentes.
Então, você vai poder informar também todos esses votos. Mas aonde eu digo quem realmente foi eleito e quem não foi? Quando eu preencho a função que cada um vai exercer, eu estou dizendo que ele é uma pessoa eleita. Então, eu tenho, né, os cargos de presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário e membros. Quando eu deixar em branco a função, significa que ele não está eleito. Então, é desta forma que o sistema entende quem são as pessoas que realmente ingressaram para a CIP e quem não ingressou. Se ele não entrou nenhum desses cargos e nem como membro, significa que ele não foi eleito. E automaticamente o sistema vai liberar essas pessoas para que façam demissional a qualquer momento. As pessoas que receberam função, o vice-presidente, o vice-secretário, o membro, sendo ele titular ou suplente, então, assim que eu informar ele como titular ou suplente, automaticamente eles possuem estabilidade e não vão mais poder ser demitidos aí no prazo de 2 anos após a posse. Ok, pessoal? A mesma coisa ali para o pessoal indicado pelo empregador. Então, vocês perceberam que eu tenho até o momento que eu vou fechar a CIPA, né, a eleição da CIPA, para poder indicar os representantes do empregador. Então, nesta data, já tem que ter todos os nomes incluídos para poder fazer a designação, né, de quem é o presidente, quem é o secretário e outros membros que vão participar da CIPA como representantes do empregador. Dúvidas até aí, pessoal? Denis, a gente vai disponibilizar todos os materiais, tá? Inclusive, os outros, né, que a gente fez de treinamento com vocês, de acidente, de risco, já estão lá no Fluig. Todos os módulos vão ser disponibilizados, tá bom? Ok. Quando eu terminei de fazer o preenchimento, até tem um errinho aqui, né, porque não está preenchido o titular e suplente, tá? Eu vou arrumar esse print aqui para vocês. Eu devo clicar aqui nessas duas setinhas, porque é ela quem vai encerrar a votação. Então, lembra que eu falei para vocês lá no início que se tiver erros não é possível corrigir se não for pela senha administrador da GRS? Quando eu clicar nessas duas setinhas, eu dou essa CIPA como concluída, cadastrada, e aí somente a GRS consegue alterar os dados de quem foi incluído aqui no SOC. Então, pessoal, muito cuidado quando for informar a função. Tá vendo que a gente não colocou, por exemplo, função para o Aldo, porque o Aldo não foi eleito. Essa CIPA era 3 e 2, né? Então, 3 eleitos e 2 suplentes, por exemplo. E aí o Aldo ficou sobrando aí dentro desse processo. Então, por isso, vocês têm que tomar cuidado, não colocar função, não colocar ele nem como titular, nem como suplente, se ele não foi eleito, ok? Então, cliquei nas duas setinhas, ele vai encerrar a votação. E aí, tá vendo? Quem teve cargo, recebe o sim. Quem não teve cargo, recebe um não. E aí, automaticamente, estão liberados para fazer exames demissional a qualquer momento. Pessoal, é um módulo rápido, até por isso que a gente acabou segurando aí bastante as conexões, porque as inclusões são poucas, né? Basicamente, incluir os dados dos candidatos. O que é importante, então, aí, né? O pessoal estava perguntando sobre as CIPAs com designados. Como os designados, eles não geram estabilidade, não há necessidade de preenchimento. Por exemplo, aí algumas perguntas que o pessoal fez com relação a desligamento de colaborador. Se o colaborador já foi desligado em conformidade com a lei, ele pediu demissão e ele não está mais, vocês não vão realmente conseguir incluí-los dentro do SOC, porque eles já não existem mais como ativos. Então, vocês não vão incluir o nome dessas pessoas. Incluam somente as pessoas que continuam na unidade e estão dentro do período de estabilidade, tá? Com relação a cipeiro que quer sair da CIPA durante o mandato, aí já são questões mais legais.
E aí, é claro, né, tem que se estudar caso a caso, verificar se há possibilidade do desligamento, porque aí realmente foge um pouquinho do foco do treinamento. Mas basicamente é isso, pessoal, é a inclusão da CIPA que esteja corrente, a CIPA anterior, que vocês tenham pessoas durante estabilidade, e a partir de agora fazer todos os lançamentos. Posteriormente, quando a gente conseguir fazer a gestão de treinamentos pelo sistema, vocês vão ver que a gente vai conseguir gerar as listas de presença, a gente vai conseguir gerar o certificado, vai conseguir gerar todas as informações que vocês precisam via sistema. Então, vocês não vão mais precisar fazer isso manualmente, o que vai facilitar bastante o trabalho de vocês, tá bom? Pessoal, é isso. Alguém mais tem dúvida? Tem alguma coisa que eu possa ajudá-los?